Estamos começando mais um Central do Esporte. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET Santa Maria. Obrigado também para você que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, onde você acompanha outros programas da TV Unifra. E o Central do Esporte desta terça-feira fala sobre Copa do Mundo, mas vai falar de futsal, vai falar de futebol americano também, com certeza de tênis, porque vem um grande nome do tênis para Santa Maria no próximo fim de semana. E eu começo apresentando os nossos convidados de hoje, o José Quintana Júnior, nosso parceiro aqui de Central do Esporte. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, dá para dizer que o nosso programa hoje é internacional, né, Geraldo? Muito que internacional, né? Mas não internacional de equipe, né? Internacional de países, né? Vamos deixar bem claro isso, né? E por que isso? Porque nós estamos recebendo dois cidadãos aqui, né, que fizeram de Santa Maria a cidade coração, literalmente, deles e vivem há um bom tempo. Estou falando do Nilson Bracini, que é professor de pádel. Seja muito bem-vindo, Bracini, que tem a nacionalidade uruguaia, é isso? Tenho nacionalidade uruguaia e permanência brasileira. Olha só, seja muito bem-vindo ao Central do Esporte mais uma vez. É um prazer receber o convite de vocês estar prestigiando esse programa aqui que é de grande audiência. Perfeito. E também o professor Juan Amoretti, que nasceu no Peru, mas há muitas décadas já veio aqui para o Brasil. Atualmente é professor do curso de Design de Produto aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor, seja muito bem-vindo. É uma grande alegria e satisfação de estar nesse programa e ainda falar do meu país que está pretendendo jogar a Copa do Mundo. Vamos ver se o Peru consegue passar por essas eliminatórias. Quem já acompanha um pouquinho do programa, Quintana já percebeu que vai ser um programa de muitos sotaques hoje, né? Um sotaque meio uruguaio, meio um portunhol aí, já que o Bracini fala. Já o professor Juan Moretti ainda tem esse sotaque espanhol bastante carregado ainda, né? E eu e você vamos ficar por conta do português, não podemos escorregar no português hoje. Vamos embora. Pessoal, você que está nos acompanhando, então, a nossa ideia hoje é falar sobre Copa do Mundo e nós já temos 23 países classificados para a Copa do Mundo de 2018. Um deles é o Uruguai, representado no programa de hoje pelo Bracini. O Bracini vem contar um pouquinho da história dele. Vou contar para o pessoal, Bracini, como é que você veio morar no Brasil, veio morar em Santa Maria, ensinar pádel? Conta um pouquinho da tua história para quem ainda não te conhece. Bueno, para quem não me conhece, eu trabalhava em Artigas com o tênis no clube deportivo. E isso aí na década de 80. Em 88 fui contratado pelo Clube 7 de Setembro de Alegrete para a inauguração das quadras de tênis lá. E posteriormente, depois de ter passado isso aí mais ou menos em torno de uns 3 anos ali no ano 92, aí o pádel estava em grande furor, tanto no Uruguai como na Argentina, e aí eu fui e levei o projeto para eles, para o clube, para construir umas quadras de pádel, que foi aproveitado umas quadras de cimento que tinha lá de tênis, e aí foi construída 2 quadras, ou seja que aí começamos a trabalhar com pádel. Eu fui me especializar em Montevideo, depois cursos em Buenos Aires também, não? E daí de 92 para cá, aí continuei só com o pádel trabalhando, não? E passei em Alegrete, eu fiquei 9 anos aqui em Santa Maria, depois dei aula em Rosário do Sul, San Gabriel, no Hotel San Gabriel, e aqui em Santa Maria estou indo para 17 anos aqui, radicado na cidade. 17 anos, já desde 2000 então aqui? Desde 2000 estamos dando aqui. aula aqui em Santa Maria. Sim. E o professor Juan Moretti, que veio lá do Peru, deixou a cidade de Lima, como é que o senhor veio morar em Santa Maria? O que lhe trouxe ao Brasil, professor Amoretti? Minha esposa, a primeira esposa foi brasileira de Santa Maria. Olha só. Quando apareceu no jornal um anúncio pequeno sobre moça brasileira de Santa Maria deseja se corresponder com jovens peruanos, era jovem. E aí eu enviei carta e me falou depois que entre umas 3.000 cartas eu fui um dos escolhidos a ter amizade, não, por correspondência. Já passou por uma seletiva. O professor Juan Moretti lá. Era o aplicativo da época. Exatamente, né? Olha só que história legal. Então, em 1970, já pedi em casamento e fui autorizado pelos pais. Então, eu cheguei aqui no Brasil justo na Copa do Mundo. Da Copa de 70. De 70. E minha primeira experiência em solo brasileiro foi no Rio de Janeiro. Foi uma família mormon que me hospedou e ia passar o jogo
Peru-Brasil. Peru e Brasil pelas oitavas de final da Copa de 70, Exato. correto? Então eu sentei na frente, não? E eles atrás, toda a família, eram umas 10 pessoas. E o Peru fez o primeiro gol. Gol! Eu ouvi um silêncio assim que me surpreendeu. Olhei para trás, estava todo mundo com uma cara de bravo. Fechada, né? Foi assim a sua grande primeira experiência, dá para se colocar assim, no Brasil. Exato. E eu gostaria de saber um pouquinho de vocês também, pedindo até licença um pouquinho para o José Quintana Júnior, como é que é o futebol assim lá no Uruguai, Brasília, como é que é o futebol lá no Peru? Gostaria que vocês falassem um pouco. No Brasil a gente sabe que é o principal esporte, é um esporte mais popular, aliás, ele é o esporte mais popular do planeta. A gente sabe de vários países, né, que praticam futebol, e a gente tem um pouquinho da experiência de como é o futebol nos países sul-americanos a partir, por exemplo, da Copa Libertadores, a partir de campeonatos nacionais que a gente observa muito rapidamente. Mas se a gente fosse definir um pouquinho como é que é a paixão do uruguaio pelo futebol, como é que é a paixão do peruano pelo futebol, como é que vocês definiriam? No Uruguai o pessoal gosta muito do futebol. O futebol é muito bem praticado, é o esporte que mais divulga o país a nível internacional, já por nós ter vários times ali, caso do Peñarol, 5 vezes campeão da América, 3 do mundo, Nacional, 3 vezes campeão mundial também, não? E depois tem outras modalidades como o remo, o tênis, o próprio pádel, que de uns anos para cá também está sendo bem visto a nível internacional, não? Mas a modalidade do futebol é mais praticada. Hoje em dia, lá quando nasce uma criança, já a primeira coisa que dá é uma bola, né? E tem bastante trabalho nas categorias de bases, lá de categoria sub-15, tem sub-10, 12, categoria 15 anos, disputa um sul-americano, 16, 18, tanto assim que o Uruguai teve uns anos para trás ali que era uma seleção já considerada um pouco velha, né? Na época de Recoba, Francesco, e ali não surgia gente, né? Tanto assim que esta aqui é uma das primeiras vezes que nós classificamos diretamente para a Copa do Mundo, não? Normalmente nós disputava aquela 5ª vaga ali, que nós íamos jogar com a Austrália. Sim. E então isso aí fez que, com o surgimento de novos jogadores ali que começaram a aparecer, deu uma renovada na nossa seleção, principalmente depois da Copa de 2010, não? Porque vários jogadores ali, caso do Forlán, se aposentou da seleção, Recoba, aquela turma ali toda, não? E começou a surgir essa gurizada quando o Uruguai foi vice-campeão mundial de sub-20, que aí surgiu essa geração Cavani, Suárez, Carlos Sánchez, Muslera, toda essa turma aí, não? Aí resgatou aquela alma charrua, né? A alma charrua, e faltava também uma renovação, uma juventude também, não? Porque nossa seleção estava uma seleção de 30 e poucos anos para cima, né? Sim. E lá no Peru, professor Amoretti, como é que é? O peruano, ele gosta mesmo do futebol ou não, hein? Como é que é lá? Não, eu sou do clube Aliança Lima. Né? Aliança Lima. Aliança Vou mostrar Lima. de novo para a câmera do Manuel Vicente, a câmera número 1 lá, professor. Ó. O senhor é torcedor do Aliança Lima. Sou torcedor do Aliança Lima e tive a sorte de ter uma amizade com o Nene Cubillas, não? Porque ele começou a namorar uma amiga Cecília que era da minha cidade de Chincha. Chincha Alta é 200 quilômetros ao sul de Lima. Então, quando eu fui para a capital, aí eu conheci o Nene. Foi uma pessoa maravilhosa, com uma idiosincrasia sem repreensão. Sim. Então, foi uma pessoa boa e ele participou da Copa do Mundo e depois foi treinador, né? O amor pelo futebol, eu acho que é como todo sul-americano, né? Gostam muito mesmo lá. Sim. O Cubidia que ele se refere é o Luiz Cubidia, né? Que foi Não. Teófilo Cubillas. Teófilo Cubidia, que foi jogador Número 10. da seleção peruana, foi treinador também, né? Melhor jogador. Isso, foi escolhido, se não estou enganado, o jogador revelação da Copa de 70, né? Depois jogou a Copa de 78 com a camisa 10 do Peru e tudo mais. É um jogador aí, é um personagem, Quintana, de bastante história no futebol sul-americano e no futebol mundial também.
Impressionante as histórias deles, né? O professor Juan Moretti sempre tem a questão do namoro, do casamento aí, né? Para mostrar que em família também se curte futebol, né? Eu estava ouvindo e admirando porque essas duas figuras que estão hoje no nosso programa, eles não são meros representantes de países apenas. Tanto o professor Bracini como o professor Juan Moretti, eles deixam um legado muito grande, né, nos trabalhos que eles realizam. Eu morei em Alegrete também, um período muito fui a Artigas fazer reportagens ali por divisa com o Quaraí, e é muito forte o pádel ali naquela região da fronteira, muito pelo trabalho que o senhor começou nos anos 90, e então deixa-se um legado muito forte na fronteira e aqui em Santa Maria. Hoje a gente vê o quanto o pádel vem fortalecendo as competições, a gente acompanha pelas redes sociais. Foi crescendo para o centro, não? Principalmente era na fronteira, ali era o forte. O Uruguaiana chegou a um ponto de ter 30 quadras de pádel, né? É verdade, e ainda é muito forte lá, e está se fortalecendo cada vez, tanto que se fala em novas quadras aqui em Santa Maria, novos clubes. Sim. E o professor Juan Moretti, quantas obras ele tem aqui em Santa Maria? Quantos trabalhos que a gente sabe pela cidade que tem a marca do professor Juan Moretti. Então não são apenas os representantes dos seus países, mas que legado bonito eles deixam aqui para a nossa cidade, para o nosso estado. É uma honra tê-los aqui conosco e é bastante interessante na fala deles. Eu acompanhei a Copa de 2010 justamente no período que eu morava na fronteira, em Artigas. Acompanhei a seleção uruguaia. No auge de o Forlan. Exatamente. Louco Abreu também no destaque daquela seleção. Louco Abreu, quando chutou aquele pênalti lá de... A cavadinha. Sim, de cavadinha contra a Gana. Exato, eu vi uns 5 que caíram, quase tiveram um ataque cardíaco ali com aquele pênalti. Imagina o pênalti que decidia a nossa classificação. E quem nos levou àquela classificação depois nos colocar lá foi o Luiz Soares, quando ele pegou a bola com a mão, tanto assim que ele ficou apavorado, depois que ele foi expulso, né? Exato. Ele saiu correndo e ele estava lá junto no banco de reserva e nem olhou quando o cara foi chutar. E o melhor jogador de Gana que chutou o pênalti foi o que errou. Exatamente. Eu acompanhei aquele jogo numa casa, uma família uruguaia, e aquele jogo me marcou muito, e me marcou muito também a forma com que o Uruguai ele encara, e eu noto uma diferença, e depois eu vou estender a pergunta para o senhor Juan Moretti, o que simboliza o futebol para eles. Não é de hoje que a gente faz algumas críticas ao nosso perfil, né, Gereto? O brasileiro é um pouco arrogante no sentido de temos obrigação de ir para a Copa, nós temos obrigação de ganhar a Copa. A gente tem aquela questão que o trabalho que não é o título, ele não merece ser reverenciado. Os uruguaios comemoraram muito aquele 4º lugar. Comemoraram muito porque eles eram, depois de quantos anos, desde a Copa de 70, não atingiam um 4º lugar. Sim. E também pela questão de ser o melhor sul-americano. Foi muito comemorado aquele. E naquela Copa nós conseguimos ter o goleador da Copa. Que foi o Forlan. E o melhor jogador da Copa, que foi e Forlan concorrendo com vários jogadores ali de grandes destaques, né? Sim, aquela Copa, por exemplo, o próprio Robin da Holanda, que foi para a final. Na Espanha, o destaque acho que foi o Davi Villa, que concorreu também que concorreu com o Forlan na artilharia da Copa, né? E o que representa, por exemplo, o Uruguai novamente essa questão de disputar uma Copa do Mundo, mas o que seria hoje o auge no sentido que foi muito comemorado aquele 4º lugar, o que se espera? E eu estendo a pergunta para a professora Moretti, o que significa voltar a uma Copa do Mundo? Porque desde 1982 o Peru não participa de uma Copa do Mundo. Pelas notícias que a gente tem tido, agora a facilidade do Face, né? Da computação, da área... Da tecnologia, das redes sociais. Digital. Toda a família se juntou e vestiu a camiseta peruana para ver o jogo Peru com Colômbia, né? E, aliás, chama de irmãos. Há uma afinidade muito grande com a Colômbia. Eu tenho uma irmã casada com um colombiano. A família mora em Barranquilla. Então, havia uma disputa e observando, não? O amor que o Peru, nesse momento, tem havido uma fervura muito grande de entusiasmo e de vestir a camiseta e sonhar com a repescagem, não? Porque é importante para o Peru também, como jogadores que tem aqui no Flamengo, Cuevas e o... Paulo Guerreiro, não? Que lá são considerados um grande representante do futebol. E para ti, Bracini? Bueno, para nós uruguaios, nós ficamos muito felizes e foi tanto a festa que foi feita que lá no Estádio Centenário, naquele dia, nos colégios, tudo, o pessoal tudo com uniforme, todas as crianças tudo com bandeirinha, tudo. Foi feito um preço menor também para
as crianças irem no estádio, não? Foi uma festa enorme, tanto assim, e o Uruguai começou perdendo aquele jogo ali. Nós tínhamos mais ou menos em torno de 50 mil torcedores no Estádio Centenário lotado. Foi um gol contra, né? Gol contra de Godinho, né? Martim Cáceres. Do Cáceres. Do Cáceres foi o Godinho foi chutar e deu na perna e deu no ângulo. Não, e passavam uns minutos ali ainda bem que nós conseguimos empatar no primeiro tempo, né? Com o gol aquele do Cavani. Mas o interessante é que a questão do ataque, né? O Peru é servido do Paulo Guerreiro. E o Uruguai hoje em dia tem uma das melhores duplas do futebol Cavani mundial, Soares, que é Cavani e né? Soares. Né? É Sim, verdade. pode ver, o goleador das eliminatórias foi o Cavani, com 10 goles. Luis Suárez superou a marca do Crespo, aquele argentino, com 21 gols, ele se tornou o maior artilheiro de todas as eliminatórias. Né? Olha que interessante. Bons Em números 3 para Copas, ataque, né? desde 2010, porque faz 10 anos que ele joga na seleção uruguaia. Né? Nós tivemos... pode concluir, por favor. Que durante a Copa de 2010, de 2014 e 2018, disputando as eliminatórias, Luis Suárez conseguiu 21 gols e superando o Hernán Crespo. Então ele se tornou o maior artilheiro das eliminatórias. Olha aí, ó. Olha que estatística interessante para ver como o Brasília gosta, né? Incluso nós acompanhamos aquele dia que nós tínhamos o jogo lá, eu estava preocupado, não achava onde colocar, porque os 3 Sport TV, 1, 2 e 3, um passava o jogo do Brasil, o outro era o da Argentina e o Equador, e o outro Peru e Colômbia, e não tínhamos, aí eu tive que colocar um notebook, com 3 TV, mais um notebook para olhar o jogo. Buscando imagens da internet. Pela Globocom, para colocar o jogo do Uruguai, não? Então, Sim. o pessoal, é um dia que é na terça-feira, é um dia que tem janta das turmas das terças lá, e o pessoal todo ele que se diz, mas é que é jogo importante, esse jogo aí não vale nada. Eu digo, e aí tivemos, até que eu encontrei o jogo, colocamos o jogo lá. Era quatro jogos em um, passando lá na confraria. Sim, então todo mundo acompanhando assistir, tudo. mas o pessoal estava mais influído em assistir aquele jogo da Argentina e Equador. E o Equador saiu ganhando 1-0. Isso, né? O jogo que o Santamariense, o Anderson Daronco, estava apitando, né? O professor Juan Moretti revelou o time dele lá no Peru, que é o Aliança Lima, e o Bracini lá no Uruguai torce para quem, Bracini? Lá meu time é o Penharol. Penharol. 5 vezes campeão da América e 3 do mundo. Olha aí, uma paixão. Lá não tem essa discussão se é FIFA, se não é FIFA. Foi campeão do mundo aquele ano, né? Lá, é só aqui no lá no Uruguai Sul, tem isso, uma né? coisa assim, ó, que não tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil o cara tem que dar show, ganhar de 2, de 3. Lá se tu ganhar de 1-0 agora, os 45 do segundo tempo é comemorado. É título. O título. É um fato. título para nós. Aqui é muito cobrado. Aqui, Sim. Por exemplo, aqui para o cara ser técnico de futebol, tu não tem estabilidade, não. Aqui se tu não ganhar, não tiver resultado, lá não. Pode ver, o Maestro Tavares faz 3 Copas do Mundo que ele está pela seleção uruguaia. Deve ser o técnico mais em estabilidade dele. Longevo, né? Sim. Que É verdade, permanece. frente a uma E ele seleção. queria sair da seleção e não deixaram ele sair. Fizeram com que ele ficasse lá. O Quintana estava fazendo algumas observações antes para o professor Juan Moretti e até para o Bracini sobre essas participações. O Peru teve o melhor resultado em uma Copa do Mundo justamente em 1970, quando o professor Juan Moretti ele colocava foi o 7º lugar. Ele perdeu para o Brasil um jogo das oitavas de final por 4-2. A gente estava olhando antes do programa, seria uma espécie de quartas, né? Isso, Porque exato. naquela época da primeira fase ia direto para as quartas. Né? Exatamente, direto para as quartas de final. A quantidade de países que participavam da Copa do Mundo era menor. Mas o Peru ainda teve outras 4 participações em Copa do Mundo, 30, 78 e 82. E 70 é essa que eu acabara de falar. E pode ter agora a 5ª participação, se passar pela Nova Zelândia. Os jogos ocorrem em 11 e 15 de novembro. 2 jogos decisivos aí. A campanha do Peru nas eliminatórias. 26 pontos, 18 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. 27 gols a favor, 26 contra, um aproveitamento de 48,1. A história do Uruguai a gente já conhece, né? Primeiro campeão mundial em 1930, o segundo título do Uruguai... 50. O segundo título do Uruguai, nós brasileiros não gostamos de lembrar muito, 1950, o famoso Maracanaço, né? O Uruguai ficou fora de 8 Copas do Mundo, né? Mas foi semifinalista. Além de ter sido campeão em 30 e em 50, ele ainda também foi semifinalista em 54, em 70 e no ano de 2010, que era essa referência que o Bracini fazia. E nas eliminatórias, os uruguaios aí conquistaram 31 pontos em 18 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 57,4%.
E a grande vitória do Uruguai, essa grande classificação, foi fora, contra o Paraguai. Aquele dia, aquela vitória que o Uruguai ganhou do Paraguai 2-1 lá. E praticamente eliminou o Paraguai, porque o Paraguai perdeu aquela classificação depois, nesse último jogo aí. Precisava só ganhar se ganhasse da Venezuela, estava na Copa, direto, com 27 pontos. Sim. Se o Uruguai vir a ganhar a Copa de 2018, como é que a gente consegue imaginar a cena em Montevidéu, em Salto, em Artigas? Salto, a cidade do Soares, Salto, né? Tem o melhor ataque do Uruguai de Salto. Exato, Cavani e Soares. Como seria assim, como é que a gente poderia imaginar o Uruguai ganhando a Copa de 2018, a euforia lá no Uruguai, Bracini? Descreve pra gente como seria. Eu acho que iam decretar, uma semana de feriado lá, porque vai ser... olha, é inexplicável o que pode acontecer, porque o pessoal tem tanto fanatismo pelo futebol, né? Sim. E no Peru lá, professor, o fato de ir a uma Copa do Mundo já é motivo de festa, né? Já está sendo motivo de festa. E eu vejo a família que participava pouco nos torneios, não, nos jogos. Agora eu vejo que há uma euforia muito grande nacionalista. Eu acho que o castelhano é muito apaixonado pelo que tem. E o pouco que tem, agarra com força, claro, agarra com as duas mãos e vai em frente. Existe uma palavra de um militar que morreu na guerra com Chile. Vamos defender o Peru até queimar o último cartucho. E agora que Peru passou para repescagem, estão todos os jogadores de futebol gritando essa frase, não? Iremos até queimar o último cartucho. Ou seja, vão com todo. Sim, com amor, paixão e garra. Para tentar voltar a jogar uma Copa do Mundo. E valoriza muito os jogadores também, não? Ir para uma Copa do Mundo, não? Sim. É uma enorme de uma vitrine, né? Sim, depois de 35, pode ver esses jogadores, anos. Caso da seleção uruguaia, agora, os outros dias eu vi jogar Azcarraeta. Pô, o que ele lançou de bola lá para Soares e Cavani nós merecemos até fazer mais gol. Sim. Não fizemos porque o goleiro da Bolívia é muito bom. Jogador do Cruzeiro, né? O de Arrascaeta, isso, né? Número 10 do Cruzeiro. Deu um acréscimo enorme no meio campo do Uruguai ali. Para ver que vem uma geração de uruguaios aí difícil de segurar, hein, Quintana? Não, é muito interessante. O que eu ia dizer, só complementar aquela questão do Maracanaço, que acho que depois do 7-1 da Alemanha, o Maracanaço está super tranquilo. Desapareceu, parou. Não, pode Os falar. Os caras esqueceram um pouco. Esquecemos. Virou Mineiraço. Virou um jogo do passado. Mas eu acho muito interessante. E isso que eu acho que simboliza a Copa do Mundo, Jareta. Por isso que quando eu falo um pouquinho da nossa arrogância, porque são 32 nações. Né? Não tem por que nós acreditarmos que nós temos a obrigação de ganharmos sempre. O Uruguai está com quantos habitantes? Em torno de 3 milhões, tem uns né? 3 milhões e meio. É menos que o Rio Grande do Sul, aliás. E o Peru, por curiosidade? 20 milhões. 20 milhões. O Uruguai é em torno de 1/4 da população do Rio Grande do Sul, Jareta. Chegou a uma semifinal de Copa do Mundo em 2010 com aquele futebol que a gente viu, onde teve muitas chances de passar pela Holanda. Sim, na os semifinal. 2 jogos que o Uruguai perdeu de 3-2. Tanto para a Holanda quanto Tanto para a Alemanha. Para a Alemanha. Na disputa terceiro lugar. É. Então, mostra o que significa, o que simboliza uma Copa do Mundo. Estar entre os melhores. Eu acho que esse é o grande simbolismo. O Peru, o sentimento de nacionalismo, de patriotismo, por estar numa Copa do Mundo. Em nenhum momento o professor está falando em, nós vamos, até falou brincando, nós vamos para ganhar a Copa do Mundo. Sim. Por que não? Estando lá, Não, tudo é possível. Mas é uma paixão que eu não tinha visto há muitos anos. Isso é muito bacana. Então, desde a criança até o adulto, ele está sendo... Ele mesmo se convocou, veste a camiseta peruana, está com uma bandeira, com cartazes, com banner, tudo motivando a euforia do espírito nacionalista e com vontade de participar de uma Copa do Mundo. Eu acho que a participação já é uma vitória. Vamos considerar uma vitória, não? Porque faz parte do contexto do nacionalismo de todo o mundo, né? Sim, é um momento eufórico e histórico também para o Peru.
Professor Gilson Piber, que tradicionalmente está conosco aqui no Central do Esporte, hoje se faz ausente por motivos profissionais, né, motivos particulares, mas ele deixou um recado para a gente. Avalia essa questão das eliminatórias, avalia os países que já estão classificados para a Copa do Mundo e até faz uma provocação ali. Ele mais ou menos coloca, na opinião dele, quem seriam os favoritos a vencer a Copa do Mundo de 2018. Será que ele fala do Uruguai? Será que ele fala do Peru? Vamos acompanhar aqui. Seja bem-vindo, professor Gilson. Um abraço, Rogério, um abraço para os nossos convidados. Olha, falando de Copa do Mundo, se a Copa começasse hoje, eu apontaria Alemanha, Brasil, França e Argentina. Essas 4 seleções aí, uma delas para ficar com o caneco na Rússia 2018. Mas a Copa não começa hoje, né? A Copa começa no dia 14 de junho de 2018. E até lá, né, muita água vai rolar, né, por debaixo dessa ponte. Quero ressaltar que aqui na América do Sul, o Peru, né, depois de 35 anos volta, quem sabe, disputar uma Copa do Mundo, vai fazer uma repescagem contra a Nova Zelândia. Eu acredito na classificação do Peru e estou torcendo aí para o time do Guerreiro. Né? Quanto ao Paraguai, perdeu a chance aí de classificação, perdeu em casa para a Venezuela. O Chile, né? O Chile, que também aí ganhou a Copa América, acabou deixando para decidir tudo contra o Brasil e se deu mal, foi eliminado. Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia, esses 4 estão na Copa, mas o Peru, então, que vai fazer a repescagem contra a Nova Zelândia. Vamos aguardar, Rogério. Né? Já vivo o clima de Copa do Mundo. Um abração para você e para os amigos do Central do Esporte. Um abraço, professor Gilson. Muito obrado pela participação hoje via eletrônica, né? Posso fazer uns comentáriozinhos Por favor, sobre o comentário do professor Gilson Isso. Piber? Em primeiro lugar, a repercussão no Chile foi muito interessante. A imprensa chilena, em vez de criticar a seleção, até teve uma repercussão da esposa do goleiro chileno, o Johnny Bravo, né? Sim. Bravo, é o Bravo, né? É o Bravo o goleiro. Mas não é o Johnny Bravo. O Johnny é o que jogou no Corinthians, é apenas Isso. o Bravo, que foi Cláudio Bravo. que recentemente Cláudio foi do Bravo. Barcelona, está no Manchester City. A imprensa chilena saudando os feitos daquela seleção para esse histórico, dessa geração, 2 Copas Américas, tudo que ela fez pela população chilena, ou seja, o reconhecimento, Sim. o lamentar pela não classificação. Sobre a questão dos favoritismos, o Brasil, nas últimas edições de Copa do Mundo, toda vez que chegou como favorito, decepcionou. 2006, 2014, 98, às vezes que chegou com uma certa desconfiança, 94 e 2002, foi que realmente o Brasil levantou o caneco. Então esse favoritismo tão cedo como nós chegamos em 2014 me causa uma certa desconfiança. E uma questão de, para quem é supersticioso, até um número que o Jefferson Andrade, nosso colega aqui da TV Unifa, brincou. Em 94, o Brasil fazia 24 anos que não ganhava uma Copa do Mundo, a Itália em 2006, a Alemanha em 2014. A Argentina está sem títulos oficiais desde 93, 24 anos. 2018 é a próxima competição. Foram vice-campeões na última Copa, quase ficaram de fora agora, né? Pois No é. detalhe ali conseguiram a vaga contra o Equador, mas para quem gosta de números, para quem é supersticioso, daqui a pouco a gente pode ter um indício aí. Olha só, queria agradecer a presença de vocês aqui no Central do Esporte. Não sei se vocês rapidamente combinam com o professor Gilson. A Alemanha sempre vai ser favorita de uma Copa do Mundo. O Brasil também, de certa forma, até pela quantidade de títulos. Mas eu fecho com a opinião do Quintana. Eu acho que toda vez que o Brasil chegou desacreditado, conseguiu dar a volta por cima e conquistar. Quando chega com aquele favoritismo todo, talvez a única Copa em que o Brasil tenha chego com um favoritismo, aguardando e tenha vencido, tenha sido a Copa de 62, né? Porque nós vencemos em 58 e em 62 ganhamos, porque as outras Copas nunca conseguimos emplacar 2 Copas do Mundo seguidas, né? Com exceção de 58 e 62. Aí se criou a euforia em 66, aconteceu o que aconteceu. Exato, aconteceu o que aconteceu, nem passou da primeira fase, né? Mas vocês compartilham da opinião dele, quais os favoritos aí? O Brasília vai colocar o Uruguai, é claro, né, Brasília? Não, até não colocaria o Uruguai, porque para nós é melhor chegar assim meio que o pessoal não acredite muito, mas nós acreditamos que podemos. Nós chegando entre os 4 ali, já estamos conformes, entendeu? Se nós conseguir atingir, chegar a um título, melhor ainda, né? Melhor ainda. Mas é importante, claro que a Alemanha, Brasil com o Tite com os mesmos jogadores,
uma renovação no futebol, né? Essa seleção, só antes, essa seleção do Uruguai é a que encerrou as eliminatórias, é a que vai para a Copa ou não careceria de uma renovaçãozinha? Que alguns jogadores como Cebola Rodrigues, alguns jogadores que já estão naquela fase da última Copa, aposentadoria, precisaria de uma renovaçãozinha ou é essa seleção que vai? Não, eu acho que essa seleção vai e Cristian Rodrigues vai porque ele tem um prestígio enorme, ele já tem 100 jogos na seleção uruguaia, né? Mas nós temos ali uma geração nova ali de outros jogadores que já pode ver. Arévalo Rios, que era titular indiscutível, hoje ele é banco, entrou Sim. aquele Vecino, é um gurizão novo, tem um outro, aquele Stuani, também no ataque. Então nós temos este menino aqui que joga no Inter também, que teve uma época que ele foi convocado para a seleção uruguaia, o Nico Lopes. Que, Sim. E claro que aí a hora que o Inter vier para a primeira divisão ele começar a aparecer mais, né? Provavelmente ele vai ser convocado, não? Porque tem uns meninos novos ali que de 20 e poucos anos que vão incrementar um bom caso do Ascarraeta mesmo. Esse aí ele normalmente a seleção uruguaia ali tinha Arévalo Rio, tinha aquele Maxi Sanches, tinha o Carlos Sanches, esses aí estão no banco, né? Então há uma mescla, então. É uma mescla da experiência com a juventude, não? Mas o treinador não troca. Não, o treinador Continua não troca. O treinador está muito Tavares. bem, Oscar Tavares. Está muito bem, né? Está Ele muito bem ele. Para o Peru, professor, acredito que chegar à Copa do Mundo já vai ser um grande feito, né? Passando por essa repescagem. O senhor colocaria o Peru entre os favoritos? Aí como é que o senhor analisa Não, isso? eu acho que Como é que fica a paixão? sempre estamos que nem a Argentina, nas mãos de Messi. Se não fosse ele, nesses 3 gols que ele fez, Sim. olha, a Argentina estava fora. Sim. Então, nós também dependemos do Guerreiro Cuevas Cuevas. e do Paulo Guerreiro, né? Assim como Luis Suárez e Cavani no Luisito Uruguai. Suárez. Então, sempre vamos, como tu estás falando ali, com um sonho. Mas vamos encarar essa luta de frente, de peito aberto, sabe? Sim. Então, eu acho que ganhe o melhor e o que faça um jogo limpo, com objetivo de, primeiro lugar, o esporte. Claro. Não é certo? Certo, tá certo. E aquele Agradecer, dia, né? eu mesmo o pessoal lá estava torcendo para o Peru, porque o Peru fazia vários anos que não ia para a Copa, e quando empatou, não empatava e a Colômbia ganhava, era quase no final do jogo ali, não? Quando empatou, de bom, esse resultado aí, e os caras davam uma classificação a toda hora ali, não? Está classificado o Peru, todo mundo torcendo, queria que o Peru fosse, né? Sim. Para disputar essa E a repescagem. tendência é que consiga a vaga aí. Bracini, agradecer demais a tua presença aqui no Central do Esporte. Muito obrigado por ter aceito esse novo convite nosso para estar por aqui. Os torneios de pádel lá na Confraria del Pádel, quando é que ocorrem? Quem faz, como é que faz para se inscrever? Teremos agora a 4ª etapa do 18º circuito, dia 27, 28 e 29 de outubro. No outro final de semana, No outro então. fim de semana. As inscrições vão ter dia 25, às 22 horas, pelo telefone 999 17 1900. Repete o telefone para nós? 999 17 1900. Perfeito. Professor Juan Moretti, muito obrigado pela sua participação aqui no Central do Esporte. E vamos torcer para o Peru, né? Vamos torcer para o Peru chegar à Copa do Mundo. Temos que vestir a camiseta e sonhar. Sonhar não impede nada do que a gente poder aspirar, não é? É isso aí. Tomara que tenhamos um bom percurso e que as coisas saiam como estamos sonhando, né? Tomara que o Peru consiga derrotar a Nova Zelândia e chegue a uma Copa do Mundo depois de 35 já, daí para 2018, 36 anos. O Central do Esporte vai fazer um rápido intervalo, 1 minuto, mas a gente volta aqui para falar de tênis, porque o Fernando Meligeni está vindo para Santa Maria ministrar uma clínica de tênis no Avenida Tênis Clube, a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre futsal e sobre futebol americano. Já voltamos. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano.
Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o Central do Esporte. No primeiro bloco nós falamos de Copa do Mundo, tivemos um peruano e um uruguaio radicados em Santa Maria falando sobre a Copa do Mundo. Nesse segundo bloco é hora da gente falar de futsal, falar de futebol americano e falar também de tênis. Porque no próximo final de semana nós vamos ter o Fernando Meligeni, um dos maiores tenistas da história do Brasil e do mundo, por que não dizer assim também. José Quintana Júnior é meu parceiro aqui no Central do Esporte nesse segundo bloco e a gente está recebendo como convidado especial neste segundo bloco. A gente já agradece ele ter aceito o nosso convite e foi de última hora, estou revelando aqui no ar inclusive, de última hora para estar aqui conosco, o Rui Garcia da Paixão, que é vice-presidente de esportes do Avenida Tênis Clube. Rui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fernando Meligeni vem aí a Santa Maria para ministrar uma clínica de tênis, é isso? Exatamente. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite. Boa tarde aos telespectadores. Em nome da diretoria e todo o ateciano. Pois bem, nós estamos agora trazendo o Fernando Meligeni, né, dia 20, 21 e 22, próximo final de semana, onde ele vai ministrar, juntamente com a equipe dele, uma clínica para os nossos associados e os tenistas da região. Então, até a gente tem mencionado a possibilidade de trazer um ícone do esporte brasileiro, e especificamente no tênis. Ele hoje, além de ele ser hoje um ex-tenista, ele é uma pessoa que ele trabalha demais com a categoria de base, em função do próprio tênis no futuro, com os projetos sociais, com os clubes, academias. Então, com tudo isso que veio, que nós levantamos dele e que ele proporciona nas redes sociais, fecha totalmente com a ideologia do próprio ATC, que é trabalhar com categoria de base e formando atleta e cidadão. Sim. As vagas são limitadas para participar dessa oficina e tudo mais, né? Isso. Como é que o pessoal faz aí, quem quiser, quem está acompanhando o Central do Esporte e gosta de tênis, quer participar dessa clínica, como é que faz para participar? Hoje nós temos os patrocinadores, né, que estão fazendo a Casa Zeni, trabalhando juntamente conosco, tem inscrições e temos também na própria secretaria do clube, através do telefone do próprio clube, né? 3033 8111, entra em contato lá, faz a sua inscrição, vai ser por categoria, por idade, então tudo isso já vai sair determinado ali no momento que faz a sua inscrição. Perfeito. O Fernando Meligeni, não sei se dá para colocar ele assim, entre os 10 maiores tenistas do Brasil, será que ele fica atrás só do Gustavo Kirten, digamos, numa hierarquia? Então, eu sei que você joga, que você acompanha muito tênis, eu estaria cometendo algum equívoco se eu colocasse ele assim numa hierarquia atrás somente do Gustavo Kirten? Antes de responder, só vou fazer aquela errata no intervalo que a gente brincava no primeiro bloco, que eu confundi o nome do goleiro chileno com Johnny Bravo, que é um personagem de desenho animado, né? Com Cláudio Bravo, né? Eu lembrava do Bravo, acabei confundindo o nome do desenho, peço desculpa. Mas já aconteceu isso comigo em casa também, viu? Enfim, mas faz parte. Feito errata, é complicado, assim, a gente fala muito dessa questão de ranqueamento, porque a gente teve diferentes gerações, né? Hoje a gente até vive um momento de uma espécie de ostracismo em termos do tênis brasileiro, de figuras que realmente são simbólicas. Por exemplo, a gente tem hoje a figura do Thiago, acho que é Thiago Monteiro, que está surgindo ali, querendo se figurar, o Belucci, que já está há um bom tempo, que também já está saindo do top 100. O Feijão. Só que a gente teve, antes da era Guga, uma geração que tinha alguns tenistas brasileiros figurando entre os 100 melhores, que era o Jaime Sims, o André Sá, o Sareta, e o Sareta foi um pouquinho depois, até foi junto com a era Guga, mas antes veio o Fernando Meligeni. O Fernando Meligeni se destacou muito, inclusive, na participação em Jogos Olímpicos, ele chegou até uma semifinal. Ele fez jogos incríveis, ele se destacava muito pela raça, pela determinação. Ele ganhou uma vez o número 1 do mundo, Marcelo Rios, que era chileno. Aliás, ele segue sendo chileno, ele só era o melhor do mundo. Perfeito. Né? Então, o Meligeni ele era fantástico, era muito bom de assistir os jogos dele justamente pela entrega,
Não existia bola perdida para ele. E ele conseguia, às vezes, num jogo que a gente estava nervoso com a situação, ele perdendo match point para o adversário, ele ia lá na arquibancada mexer com o torcedor, entregar uma bolinha para o torcedor, fazer uma brincadeira. Ele ainda tinha essa questão do humor. Eu diria que, em termos de simbolismo, sim, Jareta. Ele fica atrás só do Gustavo Kirten, porque o Fernando Meligeni ele é muito atuante também nos bastidores. Ele é muito crítico à Confederação Brasileira de Tênis e com razão. Ele não faz média política. Ele critica por demais a Confederação Olímpica. Agora a gente vê a situação do COB nos Jogos Olímpicos. Ele configura muito a questão da base do tênis brasileiro no sentido do apoio da federação. Aqui em Santa Maria a gente tem um clube, aliás, 2 clubes que investem na questão do tênis. Ok, mas o que a Confederação de fato vem apoiar esses clubes e de o que eles captam ou trazem de retorno para a formação desses atletas? É nada. É o trabalho isolado desses clubes. Então o Fernando Meligeni é um cara que é muito inteligente, muito atuante. Ele tem nas redes sociais, ele dá inclusive o passo a passo para quem quer começar a jogar um tênis. A questão quem bate com a esquerda, a questão quem é canhoto, a questão do movimento dos braços, vai jogar com as 2 mãos, vai jogar com uma mão só. Dicas para saque, dicas para defesa, enfim. Uma série de coisas que ele inclusive lançou um livro recentemente com essas dicas de tênis. Então, eu acho que por tudo que ele representa e pelo que ele jogou em quadra, essa é uma oportunidade única para o santamarense. Para quem gosta de tênis, para quem acompanhou a carreira, ou pretende jogar o fim de semana, ou pretende daqui a pouco um menino seguir carreira, é uma oportunidade fantástica. Por tudo isso que o Quintana falou, Rui, e o carisma que ele tem assim e tudo mais, o fato de ser um ídolo, de ser uma referência, por esse motivo que vocês decidiram trazer ele a Santa Maria? Juntamente com esse, né, pelo ícone que ele foi 25 do mundo pela ATP, mais próximo que ele chegou, e na época dele, mais que hoje proporcionalmente o próprio Guga, quando ele foi proporcionalmente na sua categoria. Ele na verdade, como você falaste, ele é muito ativo hoje. Então a diferença, ele um pouquinho mais do Guga, pós aposentadoria, é isso. Ele se preocupa demais. Hoje mesmo eu tinha visto tava vendo uma entrevista dele para um canal na internet, onde ele mencionava isso, a dificuldade, porque é muito fácil de tu chegar e ajudar a pessoa que está no topo. O COB não ajuda ninguém. Está lá nas situações da categoria de base, é sobrevivendo. Nós temos hoje, se não é os clubes, ele mesmo menciona, se não é o clube hoje, para viver na base do tênis, as academias estão fechando. Hoje é poucas no Brasil, porque tu não consegue reformular, tu trazer uma nova geração. Só que não há um trabalho na base. Não tem, a não ser, hoje, ele estava mencionando que são poucas, só clube hoje, faz investimento de base. E graças a Deus o ATC está dentro desses ícones aí. Sim. E o ATC, inclusive, tem um projeto muito bacana, um projeto social, que a gente pensa no tênis muito como um esporte elitista, né? De fato, ele não é um esporte barato, tem a questão do equipamento, mas é um equipamento que, de certa forma, ele é duradouro, ele se paga. Mas, às vezes, assusta um pouco a aquisição de uma raquete, de um jogo de bolas de tênis e tudo mais. E também precisa de um par de tênis adequado para jogar no saibro, por exemplo, não é qualquer par de tênis. Mas o ATC ele realiza um projeto social com crianças que não teriam condição de participar, elas como sócios, e são jogadores que, inclusive, depois se lançam como na carreira do esporte. O professor Dena Amarante veio de um projeto social, hoje é professor de tênis. Então, é um projeto que possibilita isso, mas como o Rui falou, é um clube. Não existe uma política hoje que incentiva o tênis no Brasil. Sim. Rui, nesse tocante, assim, uma clínica de tênis, o que seria basicamente, até para explicar ao nosso telespectador, uma clínica de tênis? São fundamentos que ele vem ensinar para o pessoal? E eu gostaria que você falasse também sobre o jogo, a exibição que ele vai fazer na sexta-feira à noite. Começamos por essa questão da clínica do tênis. O que seria uma clínica? Ensinar, uma oficina, né? um workshop, que é uma palavra muito da moda, assim? Bem, a clínica de tênis, ela hoje, a nível nacional, ela é muito divulgada, é muito trabalhada. São professores, São Paulo, principalmente ali, Santa Catarina, tem bastante nessas questões. A nossa região sul, agora ele veio em Novo Hamburgo, ele está divulgando isso. Então, é uma modalidade que para nós, a nossa região ainda não conseguiu ainda implementar. Nós tentamos, nossos professores, fazer o próprio clube, a ATC, fazer a clínica. E aí, no fim, por dificuldades, tu tem que fazer a parte técnica em espaço curto de tempo pequeno.
Mas, bem, especificamente, o que vai ser o que ele vai aplicar? São a parte técnica fora de quadra, comportamento, regra de jogo. Após um diálogo com os atletas, com os inscritos, né? Uma palestra. Após isso, nós vamos para as quadras, né? E aí onde ele faz fundamento de direita, esquerda, saque, voleio, todo o fundamento, movimentação em quadra, toda a parte técnica fora e dentro da quadra. Sim. Então, claro, tu raciocina, poxa, 2 horas, 3 horas dentro de uma quadra, tu vai começar do zero, mas ele faz, tanto é que são 20 atletas por turno. São 4 quadras. Então são 5 atletas por quadra. Então vai ter um tempo, vai ser possível ele visualizar, demonstrar o movimento, ele consegue enxergar o movimento. A pessoa faz o movimento, ele enxerga, faz a correção. Eu vi isso na prática em Novo Hamburgo, há umas 2 semanas atrás. Então chamou muito a atenção esse detalhe dele, né? Não só ele, mas a equipe. Ele mais 5 professores. E esse jogo exibição que ele vai fazer na sexta-feira à noite, se não estou enganado, ele vai enfrentar quem? Vai enfrentar algum de vocês lá do ATC? Lá como é que é? É que na verdade vai ser um jogo de exibição de duplas, né? Onde vai participar o nosso presidente, Marcelo Portela, o professor Rodrigo Jardim e o atleta nosso lá, o Ferraz. Sim. Então, o Rafael, deu branco agora o nome dele, Rafael Ferraz. Sim. Então vai ser os dois contra o Rodrigo e os mais antigos, juntamente com o Ferraz. Sim. Vai ser para o pessoal, para poder ver ele em movimento, ver um ex-profissional em quadra, vai ser bem interessante. Olha, eu te digo o seguinte, lá no ATC, quando joga Jardim contra Marcelo Portela, já lota as arquibancadas para assistir esse jogo. São jogadores de nível altíssimo. Rodrigo Jardim, ele inclusive teve um processo de seguir carreira, mas ele acabou abandonando muito cedo, né? Mas ele é professor há muitos anos. O Marcelo Portela tentou carreira profissional, o Ferraz até então tentava, agora não sei qual a questão da faculdade, se ele abandonou. Ele está mais na parte interna, no ranking, acho que pouca competição. Participou agora da Copa ATC, né, nos torneios que são nos locais ele tem participado. Este ano tivemos a Docelina e a Copa ATC, ele participou. Mas só para explicar o que é o nível dos atletas que vão participar desse jogo com o Meligini. Vai ser um jogo bastante interessante. Quem quiser assistir lá, pode assistir de maneira gratuita no clube? Acesso. A gente está vendo só a formalidade, como é que a gente vai fazer essa questão, mas a princípio a gente vai liberar para o pessoal da comunidade assistir. Sim, que legal essa ideia. É tênis de campeão, né? É tênis de alto nível, tênis de campeão. Agora, quem está muito próximo, Quintana, de ser campeão, e acredito que o Rui também deva acompanhar o desempenho deles, é o futebol americano aqui de Santa Maria. Porque o Santa Maria Soldiers conquistou uma vitória, né, no último final de semana, conseguiu a vaga para a decisão da Conferência Sul e está a uma partida de ficar entre os 4 melhores times do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano da primeira divisão, hein? A gente tem umas imagens para mostrar aqui da partida em que eles venceram o Paraná HP, né? E aí a gente tem o primeiro ponto da partida, aí foram 6 pontos. Eu confesso que eu não sei os nomes, não consigo decorar os nomes que eles chamam dessas jogadas aí, ó. Mas esse foi o primeiro ponto do jogo, eles venceram a partida por 9-0, o placar. Mais uma jogada aí, só que essa foi interceptada pelos adversários paranaenses que jogavam de branco, né? Mas o Santa Maria Soldiers no estádio Presidente Vargas conseguiu mais uma vitória sobre os paranaenses do HP e está então na decisão da Conferência Sul do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E aí rola aquela festa tradicional deles depois de cada vitória, né, se cumprimentam. Por muito pouco mesmo, o Soldiers não marcou mais pontos nessa partida. Num dos últimos lances aí do jogo, ó, que acabou sendo interceptado e aí era um lance já da vitória, o cumprimento final aos jogadores. Quem bateu um papo conosco no Central do Esporte, fez uma gravação exclusiva pra gente, analisou a partida, foi o João Blatt. O João Blatt esteve aqui no último Central do Esporte e vamos ver como é que o João analisou essa vitória e essa chegada à decisão da Conferência Sul. Fala, João, tudo bom? Alô, amigos do Central do Esporte, aqui quem fala é o João, wide receiver do Santa Maria Soldiers. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês do que foi essa semifinal da Conferência Sul da BFA 2017, que aconteceu aqui no último sábado, onde a gente recebeu a equipe do Paraná HP
e saímos vitoriosos pelo placar de 9-0. Foi um jogo, como já havia previsto, muito duro, onde se prevaleceram as duas defesas em um campo castigado pela chuva que caiu aqui em Santa Maria na última semana. Estava bem pesado, bem escorregadio. Então as defesas foram o ponto forte pelo menos da primeira metade do jogo. E no segundo tempo, então, abriu um pouquinho o tempo, o nosso ataque conseguiu engrenar um pouquinho mais, e a gente conseguiu um touchdown através de um passe do Douglas Rodrigues para o Elesbão e um field goal convertido pelo Fabrício Santana. Mas como isso já agora é passado, a gente fala da final da Conferência Sul, que vai acontecer aqui em Santa Maria, no dia 28 de outubro, às 15 horas, no mesmo estádio Presidente Vargas, onde a gente vai receber a equipe do Coritiba Crocodiles. Uma equipe muito tradicional no cenário do futebol americano brasileiro, que a gente já enfrentou também na fase regular. Vencemos por 31-21, mas agora zera tudo, playoffs. A equipe do Coritiba se reinventou durante a competição e acabou surpreendendo a maioria e vencendo o também forte Timbó Rex dentro da cidade de Timbó pelo placar de 10-7 na tarde do último domingo. Então, confirmando essa final aqui em Santa Maria. Os ingressos já estão à venda nos tradicionais pontos, Totem Vestibulares, Wizard Idiomas, Elo Studio Personal, Game Center, Barbearia Padova e também no nosso site smsoldiers.com. Os valores são R$15 para as cadeiras, R$10 para o pavilhão coberto. E a gente conta com a presença de todos vocês para fazer mais uma linda festa e empurrar a nossa equipe rumo a essa vitória para se garantir entre as 4 melhores equipes do país. Então tá, valeu, abração. Valeu, João, obrigado. Olha, tomara que dê certo em o jogo do Santa Maria Soldiers contra o Coritiba Crocodiles pela final da Conferência Sul, ocorre no dia 28 de outubro, 3 da tarde, no estádio Presidente Vargas. Quem não teve a mesma sorte do Santa Maria Soldiers foi o União Independente Futsal, que foi eliminado pela ACF, acabou perdendo por 3-2 em casa, jogo que aconteceu em Santa Maria, no ginásio do SEST Senat. O Rodrigo Gomes, que é técnico do União, está avaliando assim a eliminação do União do Estadual Série Bronze de Futsal. Olá, amigos do Central do Esporte, que é o Digo, treinador do União. Gostaria de agradecer o apoio todo que vocês nos deram, todo esse campeonato. Vim aqui falar um pouquinho do jogo contra o União e a CF. Jogo muito difícil, jogo muito acirrado. Infelizmente não deu para nós passar para ficar entre os 8. Mas é a vida que segue. Gostaria hoje de parabenizar todos os jogadores do União. Tiveram muita garra, lutamos até onde podia ir. Não é fácil fazer futsal em Santa Maria. Ter que alugar quadra, ter que comprar placar eletrônico. Ninguém é profissional aqui no União, deixar isso bem claro. Todos de Santa Maria. Então eu fico muito feliz. Mais uma vez, só venho aqui para agradecer o apoio de torcedores que foram lá, os torcedores de verdade, e os jogadores do União. Fica aqui um grupo de amigos, foi até onde podia ir, lutou, batalhou e não conseguimos ir mais longe. Mas fica esse aprendizado e peço que Santa Maria acolha mais todos os esportes, apoie, que Santa Maria, cidade grande, merece ter equipes qualificadas, tá? Muito obrigado mesmo. E foi um jogo difícil, muito pegado, jogo de detalhes. Infelizmente nós não sabemos fazer os gols e o detalhe foi para eles, tá? Muito obrigado mais uma vez pelo apoio aí e conte sempre com a gente. Um abraço. Valeu, Rodrigo. Fica para o ano que vem, né? Não deu para o União esse ano, mas deu para a ACF, que a ACF inclusive passa a ser a única representante, né, da metade sul do estado nas quartas de final do estadual Série Bronze de futsal. E de todos os times que estavam na chave 1 lá no início da competição, ela é a única também que segue adiante, vai enfrentar o Marau na próxima fase. Olha, a alegria do Daniel Torres, né, que é diretor da CF, é óbvio, né, dá pra gente mais ou menos imaginar, ele também está falando no Central do Esporte sobre essa classificação. Tudo bom, Daniel? Olá, amigos do programa Central do Esporte da TV Unifra. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Em nome da CF, gostaria de agradecer o convite por participar do programa e vim aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre o nosso confronto válido pelas oitavas de final do Estadual Série Bronze, ocorrido em Santa Maria. Feliz pelo resultado, né? A gente teve uma grande atuação,
A gente estava conversando aqui entre comissão técnica e jogadores. Acho que foi a melhor apresentação nossa ao longo da Série Bronze. Agora a gente está se preparando para jogar contra a Amaral, né, que é uma grande equipe, é a melhor campanha da Série Bronze. A gente ainda não tem material deles, não sabe a forma de jogar deles, mas a gente está buscando ao longo da semana para poder fazer um grande jogo. Infelizmente não poderá ser em Caçapava, né, porque o nosso ginásio aqui vai estar cedido para outro evento, então a gente não poderá jogar em Caçapava, provavelmente seja em São Cepé, cidade vizinha, e desde já eu queria conclamar aí a torcida caçapavana a comparecer em grande número, como fez aí em São Cepé. Fato lamentável só foi o ocorrido após o jogo, né, que alguns torcedores do União foram 2 jogadores nossos que estavam suspensos e pediram para eles não comemorar, e houve troca de ofensas e no fim acabou numa briga generalizada. A gente, como eu falei pro Maninho, né, a gente tira isenção de culpa do pessoal do União Independente, porque é difícil a gente controlar uma torcida. A gente sabe que às vezes tem pessoas que vão ali não para torcer, vão para ali para praticar algum ato de vandalismo, né? Espero que isso aí não tenha manchado o futsal de Santa Maria, acredito que não, né? Porque o Maninho é uma grande pessoa, o União Independente é uma grande equipe e não pode se levar por isso aí. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez por participar do programa e estamos aí rumo à Série Prata, quem sabe, né? Vamos fazer o possível para chegar na Prata. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, boa sorte. O Daniel está muito feliz. A gente descobriu aqui no estúdio que tem mais gente feliz, né? O Rui, que é nosso representante, nosso convidado hoje lá do Avenida Tênis Clube, é caçapavano e também está feliz com a vitória da CF, é isso, Rui? É isso. O futebol de salão, graças a Deus, voltando, porque Caçapava já fez parte, há um tempo atrás, aí, do ciclo, se eu não me engano, prata. Tivemos, na época do Brasil de Caçapava, tivemos quadrangulares enxuta, Perdigão, tudo no ginásio Milão lá. Equipes hoje, fortíssimas e tradicionais, né? Jogadores saindo dali do famoso futebol de salão, né? Hoje virou futsal, né? Uns dizem que já não é mais a mesma coisa e tudo mais. Mas, Rui, gostaria de agradecer demais a tua presença aqui no Central do Esporte. Rapidinho, para quem quiser participar da clínica que vai ser ministrada pelo Fernando Meligeni lá no ATC. Informações por qual telefone? Bem, lembrando, as vagas são limitadas. Mas hoje você pode entrar em contato diretamente com a diretoria, com a secretaria, né, no telefone 30 33 81 11, secretaria. Hoje nós estamos a 3 dias da clínica, então eu gostaria de lançar em primeira mão aqui a questão da possibilidade do pessoal entrar em contato hoje lá, pagar R$200 a inscrição, e se tiver com seu filho, R$200 o pai e R$100 o filho. Então aproveitar essa oportunidade, é única nessas situações que a gente tem vivido, e a possibilidade, o ATC sempre trouxe o tênis para Santa Mariense, o movimento, nós tínhamos o futsal e agora estamos trazendo o Meligeni. Então vamos aproveitar, pessoal, tanto os atecianos quanto os tenistas da região. Legal, obrigado pela participação. Estamos encerrando por aqui, Quintana. Voltamos na próxima terça, hein? Se Deus quiser. Central do Esporte aguarda por você na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Até lá!